os cânticos bem conhecidos de exaltação, todos os cânticos de exaltação, de agradecimento ao Senhor. Tu és glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outro igual a ti. Como nós cantamos ainda há pouco, quem é este? É o Rei da Glória. Não há outro igual ao Senhor. É o Rei da Glória. Seja engrandecido, ó Deus de minha vida, quanto mais a gente puder engrandecer o nome do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Louvado seja o nome do nosso Senhor, que é grande. É
o Senhor e cânticos de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Aleluia. Temos oração com o irmão Bruno. Graças te damos, ó Deus, pela sua grandeza, pela sua soberania, pelo seu poder, por todos os teus atributos. Nós, como seus filhos e servos, nos colocamos aqui, Senhor, para louvar a ti e reconhecer o Senhor como o único Salvador e Redentor das nossas vidas, através do seu Filho Jesus Cristo, quem morreu na cruz, o justo pelos injustos. Senhor Deus, receba os nossos louvores, fala conosco através da sua palavra, nos traz o entendimento, nos conduz, ó Pai, no caminho da retidão, através do Santo Espírito de Deus, para que possamos, ó Senhor, ser luz nesse mundo tão conturbado. Para louvor da tua glória. Amém. Irmãos queridos, nós vamos primeiro ouvir a palavra, até porque ela tem a ver, a palavra já é uma instrução acerca da ordenação, da investidura, da posse do presbítero eleito, Paulo. Então, normalmente, nessa solenidade de investidura, o pastor dá uma série de orientações aos irmãos acerca do assunto, mas como eu vou fazer a exposição da palavra num texto bem apropriado para isso, em outra ocasião, já falamos sobre esse assunto aqui em mais de uma ocasião, então nós vamos primeiro fazer a exposição e depois faremos a investidura de Paulo e em seguida terminaremos a nossa reunião de hoje com a bênção, né, e depois a gente vai se confraternizar aqui. Então, irmãos, abram as suas Bíblias, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós leremos dos versículos de 12 a 15, que é um assunto bem apropriado. E neste lugar Paulo nos ensina, como ensinou aqueles tessalonicenses, ensina a nós como deve ser essa relação entre líderes e liderados na igreja do Senhor. A Bíblia, como ela mesma nos diz,
Paulo a Timóteo, tem tudo que nós precisamos. Tudo. Para o ensino, para a repreensão, para a educação, tudo. Ela tem tudo. Então nós temos, cada igreja tem seus manuais, que ela faz manuais normalmente com base na Bíblia, tudo. Mas, a rigor, esses manuais têm a ver com cada organização, com cada denominação, e eles são úteis para que os irmãos tenham uma ordem, digamos assim, única naquela denominação, mas tudo está na Bíblia. Se a gente for olhar o que está na Bíblia, como nós mesmos dizemos que era um dos esteios, um dos motes da reforma protestante, sola fide, sola escritura, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Eu não estou dizendo que esses manuais são diferentes da Bíblia, não. Estou dizendo que a Bíblia já é o bastante. Então tem aqui na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5, 12 a 15, que diz assim, os irmãos, por favor, acompanhem e deixem suas Bíblias abertas para acompanhar cada versículo que a gente vai falando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, leremos de 12 a 15. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Muito bem, irmãos. Só até aqui para a gente ver que nesse texto aqui, aí depois ele continua dando uma série de orientações. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Já pregamos sobre esses outros textos aqui, que já são orientações gerais para toda a congregação. Mas nessa parte que nós vimos aqui, nós vemos claramente orientação para líderes e para liderados. E é disso que nós vamos tratar aqui. Muito bem. Segundo as Escrituras, nós sabemos disso, todos os salvos são vocacionados. Aquela história de o pastor é ungido do Senhor. Todo mundo é ungido, todo crente é ungido do Senhor. Ora, cada um recebe uma unção adequada de acordo com o ministério que lhe foi dado, com o dom que lhe foi dado. Mas todo salvo é um ungido do Senhor. Certo? Então, todos são vocacionados. Todos são chamados por Deus para uma missão. O nome dessa missão chama-se igreja. A igreja não tem uma missão, a igreja é a missão de Deus. Eu tenho dito para vocês isso aqui. Portanto, tanto líderes como liderados são vocacionados por Deus. Só que o líder cristão, como líder de qualquer outra instituição, seja ela qual for, não é? Sobre ele recai uma responsabilidade muito maior. O líder cristão é um vocacionado ou chamado por Deus, em quem é colocada sobre ele, pelo dom que lhe é dado, uma mistura entre as qualidades humanas e os atributos de Deus que lhe são conferidos por dom, já que lhe foi dada a responsabilidade de conduzir o povo de Deus. Esse cidadão, chamado para a liderança do povo de Deus, tem que ter essas qualidades para desempenhar bem o seu ministério ou serviço. Ministério é sinônimo de serviço, ministro é sinônimo de servo, no sentido de abençoar os irmãos, no sentido de conduzir os liderados, visando ao crescimento desses liderados no conhecimento do Senhor, até que cheguem à plenitude do varão perfeito que é Jesus, conforme o próprio Paulo explica na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 10, 11, 12, 13, 14, dizendo: Deus concedeu dons a uns de pastores, líderes, evangelistas, mestres,
para isso, para o ensino dos irmãos da igreja. Em 1 Pedro 4,11, falando sobre quem recebe algum tipo de dom, e Pedro fala lá em 2 tipos de dons, o dom de palavra, o dom do ensino e o dom do serviço, Pedro diz claramente, isso está lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, se alguém fala, esse fala aí está relacionado ao ensino da palavra, fale de acordo com os oráculos de Deus. Pastor que vem para o púlpito falar coisa da cabeça dele é um maldito. E a Bíblia diz que ele já está condenado. Não diz que ele será condenado, não. A Bíblia garante em vários lugares que esse tipo de pastor já está condenado. Então quem fala, fale segundo os oráculos de Deus. Foi para isso que o pastor foi chamado, para ensinar o povo de Deus. Aquele que serve ou que trabalha, faça-o na força que Deus supre. Não é você o bonzão. Faça-o na força que Deus supre, para que em tudo, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja, o ensino de Paulo, o ensino de Pedro é a mesma coisa. O líder é alguém vocacionado para servir. No caso da eleição de hoje, a eleição de um presbítero, nós temos em Timóteo, em Tito, nas cartas de Paulo, dizendo quais são as características de um presbítero. Ele tem que, em primeiro lugar, ser apto para ensinar. Claro, o presbítero é um ancião, um pastor, então ele tem que ser apto para ensinar. Porque ele é um líder que vai conduzir o povo de Deus. Logo, o líder deve ter consciência do seu ministério. Primeiro ponto. Então, quem recebe um cargo, que o nome não é esse, mas é assim que se dá. Quem recebe um cargo numa igreja só para ser importante, como a Bíblia garante, já está condenado. Ele não será condenado, não. Ele não sabe o que está fazendo. Deve ter consciência do seu ministério. Deve ter conteúdo para poder ensinar com propriedade aqueles a quem ele lidera. Lembram? O presbítero tem que ser apto para ensinar. E ensinar, como Pedro disse aqui, aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus. Deve ter coerência. Ele tem que viver o que ele prega. No púlpito, o homem é uma maravilha, vai ver a vida dele. O líder tem que ter coerência. O seu discurso não pode ser diferente da sua prática. O líder deve ser compassivo. Compassivo vem de compaixão. Ou seja, ele tem que sentir o que os irmãos sentem. Isso também está nos ensinos de Paulo. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. O líder não pode ser alguém importante, arrogante, ninguém é inacessível. Os irmãos não chegam ao líder porque o cara fica muito importante quando recebe um cargo de líder. Ele tem que ser alguém que tem empatia e consegue perceber o que é que o irmão precisa, tem facilidade para se comunicar com esses irmãos. Deve gostar dos seus liderados. Pastor tem que gostar de ovelha. Deve procurar formá-los. Se ele é apto para ensinar, é para isso mesmo, para ensinar aqueles liderados, a fim de que eles, por sua vez, ensinem a outros. É assim que o nome de Deus é glorificado e passado de geração a geração. Está na Bíblia isso também. Jesus formou seus discípulos, transformou-os em apóstolos e ordenou-lhes: fazei discípulos. Foi essa a ordem de Jesus. Ide e fazei discípulos. Foi essa a ordem. Como é que se faz discípulo? Pregando o evangelho, batizando e ensinando tudo o que eu vos ordenei. Nem mais, nem menos. É exatamente o que Pedro disse. O que fala, fale segundo os oráculos de Deus. Não invente nada. Diga o que está na Bíblia.
Aí Jesus formou esses seus discípulos. E nós vimos que os discípulos saíram o mundo afora formando discípulos. E Paulo, como foi o mais atuante nessa área de escrituras, escreve ao seu discípulo Timóteo, ao seu discípulo Tito, dando orientações a eles de como eles deveriam multiplicar aquele conhecimento que receberam de Paulo. Paulo a Timóteo, ele chega a dizer no capítulo 2, versículos 2, 1 e 2, claramente: Timóteo, meu filho, aquilo que tu ouviste de mim, aquilo que tu aprendeste diante de muitas testemunhas, tu chama homens na tua igreja, aí tu localiza, identifica as pessoas que são líderes, as pessoas que são aptas, as pessoas que são idôneas, as pessoas que são fiéis, homens fiéis, ensina a eles o que eu te ensinei, para que eles, por sua vez, ensinem a outros. Essa é a única fórmula da Bíblia para a formação de pastores na igreja. Não existe outra forma. O que existe por aí na praça é invenção nossa que não tem apoio bíblico. Aí a gente forma essas maravilhas de pastores que tem espalhado por aí. Por isso mesmo, porque nós inventamos o que Deus não mandou. Vamos fazer como Cristo ordenou, que vai dar certo. Sem dúvida, irmãos, a liderança cristã é uma bênção determinada por Deus. E é por isso mesmo que, como está escrito em Hebreus, o escritor aos Hebreus escreveu para uma igreja que estava se esfacelando. A igreja estava todo mundo debandando, geral. Não obedeciam mais os líderes nem nada. Aí ele chama a atenção e diz: olhem, meus filhos, obedeçam aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Obedeçam seus guias. Irmãos, vocês não vão encontrar na Bíblia nenhum caso de rebeldia de liderados contra os líderes, inclusive no caso de líderes perversos, líderes corrompidos, líderes corruptos. Quando Israel se insubordinou contra esse líder, Deus os castigou. Nós temos os casos dos filhos de Eli. Primeiro, antes de Eli, os filhos quando Deus vê, Deus mesmo castiga aquele ministro que não estiver fazendo de acordo com os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. Levaram fogo estranho ao altar. Deus mesmo incendiou o fogo do altar e pronto, esse fogo quem botou aqui fui eu. Não tem que ninguém trazer fogo de outro canto. Esse fogo nunca se apaga do altar. Só botem lenha aí todo dia, era essa ordem. Pois eles levaram fogo daqui de fora, do isqueiro, para acender o incensário lá. Deus os fulminou na hora. Depois nós temos os casos dos filhos de Eli, Hofni e Finéias. Deus mesmo os matou. Eram perversos. Líderes de Israel, Deus mesmo os matou. Depois nós temos os casos dos filhos de Samuel. Eram corruptos. O povo os rejeitou, pois Deus castigou o povo. Nós temos outros casos na Bíblia em que líderes colocados por Deus eram corruptos. O povo se rebelou contra esses líderes. Deus os castigou. Quem colocou o líder lá não foi Deus? Você não encontra na Bíblia nenhum lugar mandando se rebelar contra líderes. Ao líder é dado uma responsabilidade muito grande, está na Bíblia. A quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Então, irmãos, obedeçam seus guias espirituais. Está escrito aqui. Obviamente que a gente aqui, como está falando, é uma igreja. Entende-se que esses líderes espirituais, de quem o escritor aqui está falando, e Paulo também, são líderes fiéis à palavra de Deus. Não se vai imaginar que quando eu estou falando que na Bíblia não tem nenhum lugar que dê qualquer respaldo para você se rebelar contra um líder. Não tem, mas não tem mesmo. Certo? Pelo contrário, quando tem rebelião, Deus castiga. Então, isso aqui não é ordem para ninguém aceitar um líder corrupto também, não. Não, nós estamos tratando aqui de líderes que entendemos que são crentes. Até porque Deus nunca deu líder corrupto para povo santo. Quando Deus dava o líder corrupto, é que o povo estava mais corrupto do que o líder que ele deu. E era juízo de Deus. Todos os casos. Era juízo de Deus aquele líder corrupto. Então vamos observar o ensino de Paulo, irmão. Versículo 12. Por isso que eu disse, deixem a Bíblia aberta. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam.
Então observem que essa palavra aqui é para os liderados, especificamente. Paulo está aqui ordenando a esses irmãos que eles reconheçam seus líderes como ministros de Deus. Foi Deus quem os colocou aí como líderes. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Admoestar, chamar a atenção no sentido de disciplinar, de colocar a pessoa nos eixos. Então, Paulo roga a esses irmãos, está dizendo, rogo-vos, para que haja uma disposição prática desses irmãos de respeito e obediência aos líderes da igreja. O apóstolo certamente estava se referindo aqui aos presbíteros da igreja, aos diáconos da igreja, ou a qualquer ancião, que tinha a responsabilidade de liderar os demais irmãos naquela convivência, para quem ele escreveu aqui no caso, aos Tessalonicenses, na Macedônia. Então observe que nesse primeiro versículo aqui, ele usa 3 verbos que nós precisamos chamar a atenção de vocês. No tocante aos irmãos, para que eles sejam obedientes, e no tocante àqueles a quem eles deveriam ser obedientes, ele usa 3 verbos sobre esses, a quem eles devem ser obedientes, os que trabalham. Olhem, rogo-vos que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Vocês precisam saber, e não tem como saber só lendo isso aqui, que esses que trabalham entre vós aqui, a quem ele está falando, nesse caso aqui, ele está falando aos pregadores da palavra, aqueles que ensinam a palavra. Os que vos presidem, ele está falando aos líderes, presbíteros, alguém que tem o comando da igreja, os gerentes, os diretores, digamos assim, nesse sentido de que tem o comando, tem a autoridade da igreja para manter as coisas tudo em ordem. Porque nós vimos claramente que os apóstolos disseram muito claramente, olha, nós não fomos chamados para cuidar de organização de igreja, não. Nós fomos chamados para pregar o evangelho e orar. Vocês mesmos se organizem aí. Está lá em Atos, capítulo 6, quando ele mandou que instituíssem diáconos para cuidar dos serviços da igreja. Lá nas outras cartas ele manda instituir presbítero para vos presidir, que é o que nós fizemos hoje aqui. Esses presbíteros são auxiliares do pastor na presidência da igreja, no cuidado da igreja, no cuidado com os irmãos. Muito bem, irmãos. Então, esses que trabalham entre vós, é esse o sentido. Os que vos presidem são os que estão à frente dos trabalhos, os que estão em posição de comando ou de governo da igreja. E os que vos admoestam. Olha que quem admoesta é quem tem alguma autoridade, é quem tem alguma experiência para dizer, meu filho, você está errado, não faça isso. E quem tem condição de fazer isso é quem tem algum discernimento. Se algum irmão está com um comportamento inadequado, na sua casa, na família ou na igreja, esse que vos admoestam é alguém que tem condição de chegar e dizer, meu caro, você está errado. Você não pode fazer isso. Olha o que a palavra diz. Não é só o pastor que tem essa autoridade. Os presbíteros, os diáconos, têm essa autoridade também. Então é isso que ele está dizendo. E observem que esse reconhecimento deve ser feito, olhe, irmãos, que acateis com apreço. Com apreço, não é de má vontade não, é entendendo que este ente que está vindo falar comigo agora, que este servo que está vindo falar comigo agora, este ministro de Deus está vindo falar comigo agora, ele é um enviado de Deus para me orientar. É isso que ele diz, acateis com apreço, com atenção, dando graças a Deus. Você está sendo chamado a atenção por Deus, pela boca desse presbítero. É isso como está dizendo aqui. A autoridade que esse irmão tem para lhe chamar a atenção não é dele, é a autoridade do Senhor Deus, visando ao crescimento do seu corpo, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 13. E que tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam.
vivei em paz uns com os outros. Versículo 13. E que os tenhais, os quem? Esses líderes que foram escolhidos por vocês mesmos, como no caso hoje tivemos um. Os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Como nós sabemos, a palavra toda nos ensina que o amor é devido a todas as pessoas. Devemos amar uns aos outros, como Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Então todos devemos amor aos outros. Paulo diz, se eu devo alguma coisa, que eu devo o amor. Não devo a nada a ninguém, a não ser o amor. Então nós devemos nos amar uns aos outros. Mas os líderes cristãos, Paulo está dizendo aqui que tem que ter um algo mais. Se nós devemos nos amar uns aos outros, sim, mas o líder cristão tem que ter um algo mais, com maior apreço, com máxima consideração, com amor e máxima consideração. Por quê? Por causa do trabalho que realizam. Esses homens estão falando para você com a autoridade de Deus. Eles têm responsabilidade com o seu próprio aperfeiçoamento no conhecimento de Deus. Ele tem responsabilidade com a sua santidade, com a sua santificação. Ele tem responsabilidade com a sua edificação enquanto crente, enquanto salvo. É por isso que ele chama atenção. Até que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Já disse para vocês, como está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 12 a 14. Foi para isso que Deus deu dom a esse homem. Foi para isso que Deus ordenou esse homem. Foi para isso que Deus comissionou esse homem como ministro, como pastor, evangelista, o que for. Foi Deus mesmo quem concedeu uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, exatamente com essa finalidade. Conduzir o seu rebanho. Lembra de quando ele falou lá com Pedro? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Esse apacenta, irmãos, é conduz, ensina. Ninguém aqui é ovelha para ser tangida por ninguém, não. Esse apacenta é ensina, conduz. Mostra para eles o caminho. É isso. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta meu rebanho, Pedro. Pedro, tu me amas? Amo. Pastoreia meu rebanho. É isso, é ensina, conduz. Leva de acordo com a minha palavra, como eu te ordenei. É isso. É esse o papel de um pastor, de um presbítero, de um diácono, ou alguém que tem autoridade de liderança na igreja. Olha, irmãos, só que como nós já vimos aqui, por outro lado, este mesmo versículo aqui, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então, se é dito aqui aos liderados que devem obedecer a esses líderes por causa do trabalho que realizam, aí começa a virar o negócio para o lado dos líderes. Como está sendo o trabalho que você realiza? Olha, irmãos, mesmo ocupando uma posição de liderança, se esse líder não desempenhar o seu papel como Deus determinou, Deus mesmo diz que ele é um maldito. Como eu disse para vocês, ele não vai ser condenado, não, ele já está condenado. Isso está escrito no Novo Testamento, Pedro diz isso, Judas diz isso, João diz isso, nas cartas deles. E muito antes Deus já tinha dito através do profeta Jeremias: maldito é aquele que faz o meu trabalho relaxadamente. Você sabe o que é Deus dizer que um sujeito é maldito? E agora, quem vai desamaldiçoar esse desgraçado? Quem vai desamaldiçoar esse camarada? Se o próprio Deus disse que ele é um maldito. Maldito aquele que fizer o meu trabalho relaxadamente. Esse relaxadamente envolve tudo. Envolve ensino errado, envolve um trabalho preguiçoso, não liga para os irmãos, só está querendo receber salário e dinheiro. E tudo. É isso aí. Então, Deus diz que este sujeito é maldito. E agora? Quem vai desamaldiçoá-lo? Que coisa terrível, irmãos, receber uma maldição direta do Senhor Deus.
a última parte deste mesmo versículo, vivei em paz uns com os outros, nos exorta a que demonstremos maturidade espiritual. Quando eu cheguei aqui há 9 anos atrás, eu vi muito chiliquezinho por causa de qualquer coisa dos irmãos. Ah, não sei o que, é porque fiquei raiva, porque disse isso, porque... eu não venho mais não, porque... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Viver em paz uns com os outros. Paz é um dos elementos do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. É um dos frutos do Espírito. Alegria, amor, paz. Terceiro logo. Amor, alegria, amor, paz. Paz. Jesus não disse, eu vos deixo a minha paz vos dou. Então como é que crente vive tudo sem paz uns com os outros, tudo brigando? Que história é essa? Não pode. É isso que Paulo está dizendo aqui, os irmãos. Viver em paz uns com os outros. E eles viviam em confusão. Todas essas igrejas que os apóstolos escrevem aqui, se você for ler a carta bem direitinho, você vai ver que a igreja era uma confusão só. Prostituição, roubalheira, tudo no mundo tinha nessas igrejas aqui. Você vê, você identifica claramente lendo as cartas apostólicas aqui. Falsos mestres dentro da igreja, todas elas você identifica isso. Não pense que essa igreja aqui era uma santidade só. É no início da carta. No início da carta, todo mundo começa elogiando e tal. Mas comece a ler o restinho da carta, depois você vai ver o que era essa igreja. Não era diferente da nossa, não. E jamais será. Em canto nenhum. A gente só tem que verificar qual é o ensinamento que tem aqui. O que estava acontecendo com esses irmãos lá. Como nós devemos nos livrar disso. É para isso que ficou escrito isso aqui para a eternidade. Então, em paz, irmãos. Devemos viver em paz uns com os outros. A paz de Cristo. A paz que excede todo o entendimento, como falamos na pregação do domingo passado. E a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, será convosco. Falamos isso aqui na pregação do domingo passado, lá em Filipenses. Nada de chilique uns com os outros, irmãos. Nada de descontentamento com a liderança, se por acaso a liderança admoestar alguém. Irmão, venha cá, irmão, por favor. Olha, irmão, isso não está correto o que você está fazendo. Vamos verificar o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver se esse comportamento do irmão é adequado? Vamos ver se esse comportamento do irmão está edificando alguma coisa aqui na igreja? Ah, porque o presbítero me chamou a atenção, porque não sei o quê. Mas ele foi posto para isso mesmo. Nada de ficar descontentes uns com os outros. Nada de se melindrar por qualquer tolice. Qualquer divergência deve ser prontamente solucionada através do diálogo. Jesus ensinou isso lá em Mateus. Chama teu irmão, vamos conversar. Se não resolver, chama 2 testemunhas, vamos conversar. Se não resolver, chama os presbíteros da igreja, tá? Os anciãos, é sinônimo de presbítero. Chama os anciãos, depois é exatamente, chama Paulo. Esse velho aí que foi eleito hoje. Aqui da Paraíba é assim que diz. Esse velho que foi eleito aí hoje. É um ancião. Ele tem conhecimento, ele tem experiência de vida. Ele tem discernimento para julgar o caso. E se ele não se achar competente sozinho, ele vai chamar outro presbítero, ou mais outro, ou o pastor. Pastor, vamos ver isso aqui? Está vendo uma desavença aqui. Lá em Filipenses, é em Filipenses que tem Evódia e Sintique? É. Lá em Filipenses havia 2 irmãs, Evódia e Sintique. Atenção, quem for ter filho, bota esses 2 nomes aí com uma beleza. Evódia e Sintique. Andem concordes. Que história é essa de vocês estarem com divergência dentro da igreja? Aos coríntios, que estavam querendo ir para as raias da justiça comum. E Paulo dizendo que é isso. Não tem nenhum sábio nessa igreja e não para resolver o problema. Vocês têm que ir para a justiça do mundo. Pois é, esses sábios são os presbíteros. Pastor, presbíteros, diáconos. Instituídos por Deus. Autenticados pela própria igreja que os elegeu. São ministros de Deus. Tudo tem que ser resolvido à luz da palavra de Deus. Se necessário, com a orientação de um presbítero, ou do pastor, ou do conselho todo, afinal, somos a família de Deus. É assim que Paulo orienta o tempo todo, dizendo que nós, a igreja, somos o corpo de Cristo, somos a família de Deus. Fomos adotados como filhos de Deus em Cristo Jesus, somos herdeiros e corredeiros com Ele da glória eterna. Pois é. Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis, aqui já está falando do 13 em diante, começou a passar por líderes, que admoesteis os insubordinados, os insubmissos,
consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Paulo exorta os irmãos, e eu já tenho ensinado aqui também que exortar é encorajar, admoestar é disciplinar, é chamar, exortar é encorajar o irmão a seguir, a fazer. Não, irmão, vamos fazer. Irmão, faça assim, se oriente, irmão, no sentido de orientar, encorajando o irmão a fazer o que tem que ser feito. E disciplinar é colocar, admoestar, é chamar a atenção do cara mesmo, com a intenção de colocá-lo na disciplina, nos eixos, como se diz. Então nós sabemos disso. Esse versículo aqui precisa ser desmembrado um pouco, para entender melhor. Primeira parte, admoesteis os insubmissos. Então repare que insubmisso é alguém que está precisando de correção. Então admoestar é realmente corrigir o sujeito. Exortar é encorajar. Certo? Então quando ele diz, exortamo-vos também, ou seja, eu encorajo vocês, seus líderes, a que vocês admoestem os insubmissos. Precisa ser instruído, precisa ser corrigido aquele que está insubmisso, aquele que não está agindo de acordo com as regras da Bíblia, de acordo com os demais irmãos da igreja, de acordo com o grupo, de acordo com a classe a que ele faz parte, alguma coisa assim. Então, se algum professor aqui, presbítero, tem uma classe de escola bíblica e tem um irmão lá com mau comportamento prejudicando a aula, esse irmão tem que ser chamado a atenção. E na frente de todos. Ele tem que se corrigir. Detalhe, isso na frente de todos aqui está escrito na Bíblia também, viu? E Paulo fala isso com relação aos presbíteros. Ele ensina a Timóteo, na instituição dos presbíteros, que aquele presbítero que não estiver andando de conformidade deve ser repreendido na frente de todos. Ora, se Paulo manda fazer isso com um presbítero que é um líder da igreja, imagine com os outros irmãos que não são presbíteros. Mas não, hoje não pode chamar, é falta de ética chamar a atenção nos outros. Eu quero não saber de ética, de sociedade, eu quero saber do que a Bíblia manda. Então admoeste os insubmissos. Há necessidade de se ter ordem, de se ter disciplina na igreja. Corinto era uma bagunça. E Paulo diz isso, tem que haver ordem aí. Ordem e decência. Ele usa exatamente essa expressão. Há inclusive um caso extremo lá em Corinto em que ele manda expulsar o irmão da igreja. Expulsem esse insubmisso daí de dentro. Está escrito desse jeito. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13. De igual modo, se é exortado aqui ou encorajado o líder para admoestar o liderado, obviamente a esse liderado, conforme os versículos primeiros que nós já estudamos, o 12 e o 13, tem que ter humildade para entender que esse líder que o está admoestando é um ministro de Deus. Então ele tem que baixar a cabeça. Até Davi, o rei Davi fez isso quando foi chamado a atenção pelo profeta Natã. Quando o profeta Natã o confrontou com o pecado dele, disse, és tu o homem que está em pecado. Ele baixou a cabeça e disse, sou mesmo, profeta. Que Deus me perdoe, me ajude aqui. Era um rei, podia ter mandado matar o profeta na hora. Ele tinha autoridade para isso, e liberdade para fazer isso, enquanto rei. Então, irmão, nós temos que entender isso. O liderado tem que acatar com humildade a admoestação do líder, sabendo que este está agindo em nome de Deus. Segunda parte do versículo. Primeira parte, exorto-vos, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Exorto-vos, irmãos, segunda parte, que consoleis os desanimados. Esta é uma outra atribuição do líder cristão. O líder da igreja precisa perceber que há algum irmão desanimado. Algum irmão meio querendo esmorecer, tem que chegar a esse irmão, o que é que está vendo? Nós estamos vivendo dificuldades enormes na nossa sociedade, no nosso país. Irmão, eu posso ajudar. Irmão, não fraqueje não, vamos chegar junto. Precisa consolar os desanimados. Isso pode envolver problemas de família. Todos nós sabemos que as famílias estão
quase totalmente destroçadas. Inclusive famílias ditas crentes. Por quê? Porque seguem a ética social. Pai que antes era autoridade para filho, hoje não é mais não. O filho é que é autoridade para o pai. Inverteu tudo. Mulher que era submissa ao marido, agora ela é que dá grito no marido, na frente dos filhos, tudo. E isso na igreja. Então é assim, a sociedade é assim. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aqui nós estamos vendo aqui que o presbítero ele tem que estar atento para esse negócio, ele notar uma situação dessa. Eu já disse para vocês aqui, eu sei, a casa de cada irmão aqui, eu sei como é que ele trata a esposa. Eu sei como é que a esposa dele trata ele. Eu sei como é que os dois ensinam seus filhos. Eu sei. Cada irmão aqui. Eu sei como é o irmão no seu trabalho, no seu emprego. Então, irmãos queridos, pode envolver problemas de família, pode. Pode envolver problemas de trabalho, no emprego. Às vezes o cara está sendo oprimido no emprego e está que não aguenta mais, está para ter uma depressão ou sei lá o que por causa do emprego. A gente tem que perceber isso e chegar junto. Obviamente que a gente vai chegar junto de quem quer que a gente chegue junto. Às vezes a pessoa não quer. Aí eu vou fazer o quê? Eu já disse para vocês aqui, eu não visito nenhum irmão sem que o irmão queira que eu vá visitá-lo, não. Eu não vou chegar na casa, eu vim aqui visitar aqui. Que é isso? É falta de educação. Então, consoleis o ministério do líder, como o Senhor Jesus Cristo tem que abranger as funções de consolador, de ajudador, que são atributos do próprio Espírito Santo, a quem Jesus deixou, dizendo, eu vos deixarei outro consolador. Pois bem, esse pastor, presbítero e diácono não são ministros desse consolador, não estão trabalhando sob a orientação e a condução desse consolador, pois então escute ele, ouça, atenda com apreço, tenha amor em máxima consideração. É isso que está sendo ensinado aqui para a igreja. Terceiro lugar, ele diz que eu vos exorto também, irmãos, a que ampareis os fracos. Esses fracos aqui, irmãos, não são fracos que estão passando fome, não. Quando eu cheguei aqui, um irmão que era metido a líder da igreja, disse que era distribuído aqui sopão à noite, café da manhã, não sei o quê, porque estava escrito na Bíblia que devia amparar os fracos. Eu digo, ai meu Deus do céu. Os fracos que ele estava falando era o pessoal que vinha da favela com fome tomar sopão aqui. Eu digo, meu Jesus do céu, olha o tipo de ensinamento que está sendo dado aqui. Esse fraco aqui é fraco espiritual, é fraco de alma, é fraco, não tem nada a ver com comida não, com boia, com feijão e arroz não. Então apareis os fracos, são os imaturos na fé, aqueles que se deixam levar facilmente pelo pecado, são aqueles que querem desistir na primeira dificuldade que tem, depois que se convertem, porque logo que o cidadão se converte, muita coisa fica mais difícil para ele, porque muita coisa que ele, de fato, se ele se converteu, coisa que ele fazia antes sem a menor peso na consciência, ele agora não pode mais fazer. Aí vai dificultar os negócios dele, vai dificultar a família dele, uma série de coisas, e Jesus prometeu isso. Essa promessa de vida boa das igrejas é tudo falso, não tem nada disso, muito pelo contrário. Então, o líder tem que estar preparado. Esse irmão, que fraco na fé, que está pensando em voltar, que nem aconteceu aos hebreus, com os hebreus, verifique, especialmente aqueles que tinham uma vida pervertida antes da conversão, querem voltar. Esse negócio ficou muito difícil. A minha vida era mais fácil antes. Pois o presbítero tem que estar atento a isso. Paulo está encorajando aqui, esse presbítero tem que estar atento a isso. O líder precisa apoiar essas pessoas, a fim de que eles não caiam novamente. Assim, ensina o escritor aos hebreus para os líderes lá da igreja também. Por isso, irmãos, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Está falando desses fracos na fé, que estão querendo, como eu digo, voltar de marcha ré para trás. Líder, preste atenção a esses camaradas. Lute com ele. Fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco. O homem não está falando aqui de quem está manquejando uma perna também, não. Esse manco aqui é exatamente o cara fraco na fé que está querendo voltar.
Cuide dele, não deixe, apoie, chegue junto. Hebreus capítulo 12, versículos 12 e 13. Obviamente, eu insisto em lembrar que em todos esses aspectos aqui, é necessário que o irmão queira ser ajudado. Você não tem condição de ajudar quem não quer ser ajudado. Há casos em que o irmão recusa a ajuda, numa atitude de arrogância, ou mesmo de clara rebeldia contra o líder que o procura para dizer, meu irmão, olha, vai lá, vai cuidar da tua vida e tal. Aí não tem o que fazer, meu amigo. Aí não tem o que fazer a não ser orar por esse irmão e chorar. Continuação do versículo. E sejais longânimos para com todos. Longanimidade é sinônimo de paciência esticada. Então, se paciência já é o cabacete bem paciente, pois longanimidade é paciência esticada. É resignação, é bondade extrema, é mansidão. Que tudo isso, de alguma forma, são aspectos do fruto do Espírito lá de Gálatas 5, 22. A longanimidade deve ser exercida no sentido de ajudar, tenha paciência, espere, ande mais uma milha. Compreender o irmão, qual é a dificuldade do irmão. O líder não demonstra superioridade, você não é superior a ninguém. O ungido do Senhor. Os pastores são autoridade. Até para falar o cara fala assim. Irmão, por que tu não fala direito, rapaz? Já aconteceu do cara. Mas o irmão não sei. Por que tu não fala direito, rapaz? Por que tu impostou essa voz desse jeito aí? Porque é brincadeira um negócio desse. Você é um servo, rapaz. Mas não. O que é que a gente vê? Os pastores são autoridades. E bote autoridade nisso. Os presbíteros são autoridades. Eu já fui presbítero na igreja, que uma irmã chegou vinda de outra igreja e ela perguntou, falou comigo, presbítero, a gente pode falar com o senhor? Eu disse, pode como, irmã? Não, a gente pode falar com o senhor? Eu não entendi ainda a pergunta. Isso não é porque da igreja onde eu vim, a gente não podia falar com o presbítero, não. São autoridades supremas. Para a gente chegar a um deles, tem que rezar umas 3 Ave Maria e acender 10 velas para poder ter uma... Meu Jesus do céu, o que é isso? Foi. Os presbíteros são alguém muito importante. Pode um negócio desse? Até onde eu entendo a Bíblia, essas pessoas já estão condenadas. Elas não vão ser condenadas, não. Elas já estão condenadas. Até onde eu entendo da Bíblia, é assim. Não tem que mostrar superioridade. O líder tem que ser paciente. O líder tem que ser tolerante. Até o limite, eu estou dizendo, da tolerância, do respeito. Tem que ver se o irmão quer ser ajudado. Porque isso é uma virtude do próprio Jesus. E vocês sabem que o próprio Jesus também chegou no limite da tolerância dele. Em algumas situações. O próprio Pedro arreda Satanás. Pedro tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e recebeu um baita elogio de Jesus. Bem disseste, Pedro, porque não foi carne ou sangue quem te revelou isso, não. Foi meu Pai que está no céu. Pois acabou de dizer isso, Pedro se engrandeceu e veio querer dar uma lição em Jesus. Jesus disse, sai daqui, rapaz. Tu não entendeste foi nada ainda. Então tem limites para tudo. Obviamente tem limites para tudo. Muito bem, irmãos. E essa longanimidade, essa paciência, Paulo deu exemplo desse tipo de atitude, especialmente com os coríntios, embora ele também teve um momento que engrossou com eles, certo? E explicou como foi que ele recebeu essa longanimidade, de onde veio essa longanimidade. Escrevendo a Timóteo, seu discípulo, e ensinando como Timóteo deveria pastorear a sua igreja, ele diz a Timóteo, olha Timóteo, Jesus evidenciou a sua completa longanimidade para comigo, a fim de que eu sirva de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo diz que Jesus mesmo infundiu nele a longanimidade do próprio Jesus, para que Paulo exercesse e exercitasse essa longanimidade aos irmãos, com os irmãos a quem ele pregou e a quem ele discipulava.
para que esses irmãos chegassem ao conhecimento. Que coisa linda! Para que ele fosse modelo a quantos ainda hão de crer no Senhor. Eles vão ver a minha vida. Para que ele fosse modelo para os seus liderados. E nós temos aqui Jesus dizendo que os discípulos deviam ser modelo, como ele foi, como eu sou modelo para vocês, como eu estou dando exemplo para vocês, vocês têm que fazer. Os apóstolos disseram isso para os seus liderados, vocês têm que ser modelo, inclusive para os líderes, vocês têm que ser modelo para o rebanho. Por isso que Paulo agora ordena aos líderes, aos líderes da igreja, para que eles ajam da mesma maneira. Sejam longânimos, sejam compassivos. Cuidem dos irmãos fracos. Esse fraco aí é fraco na fé, fraco no conhecimento. Aí, irmãos, o versículo 15, que é o último que nós lemos, diz assim: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Observe que se há esse ensinamento, é porque acontecia esse tipo de coisa para os irmãos na igreja. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Nada de retaliação. O irmão fez isso comigo, eu pego ele na curva. Nada como um dia atrás do outro, essa frasezinha é terrível. Nada como um dia atrás do outro. Quer dizer, o irmão está dizendo que vai se vingar. Eu te pego. Nada de descontentamento. No caso de liderados que são chamados à atenção pelos líderes. Reconheçam o ministério desses líderes. Reconheçam a sua responsabilidade. Deixem com Deus. Paulo ensina aos romanos dizendo que a vingança pertence a Deus. Deixe com Deus. A regra, Jesus ensinou, a chamada regra áurea, ou regra de ouro. Mateus 7,12. Irmãos, esse versículo aqui tem em todas as religiões. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Então essa frase de Jesus já está escrita em religiões muito antes de Jesus dizer isso. Sabiam disso? Não sabiam. Pois é, essa frase de Jesus aqui já existia isso muito antes dele ter nascido. Certo? Todas as religiões têm essa frase. A diferença é que nas outras religiões ela é colocada de forma negativa. Não façam aos outros aquilo que você não quer que os outros lhe façam. Jesus apresenta ela de forma positiva. Façam aos outros tudo quanto quereis que eles vos façam. É só essa diferença. A única que está colocada de forma positiva é o Evangelho. Confucionismo, budismo, tudo quanto é ismo tem essa frase, só que ela está de forma invertida, negativa, digamos assim. Certo? Então, irmãos, evitai que alguém retribua a outrem mal com mal. Faça o bem. Retribua o mal com o bem. Jesus deu exemplo disso, os apóstolos ensinaram isso, viveram essa realidade. Basta-nos, pois, o esforço para ser obediente à palavra de Deus, pastoreando o rebanho que Ele nos deu por responsabilidade, senhores presbíteros, e o rebanho atendendo as orientações e admoestações e exortações desses líderes, porque eles foram colocados ali pelo próprio Deus. Em Atos, capítulo, eu acho que é 20, versículo 28, Paulo, quando estava se despedindo dos irmãos lá que já ia para Roma para morrer, ele disse aos irmãos, a esses presbíteros, irmãos, presbíteros queridos, pastoreai o rebanho do Senhor que há entre vós, sabendo que vocês foram constituídos pelo Espírito Santo, exatamente para pastorear as ovelhas que Jesus comprou com o seu sangue. Estão vendo, irmãos? As ovelhas são de Jesus, os presbíteros são colocados por Jesus, para que esses presbíteros tomem conta das ovelhas de Jesus.
Qual é a dificuldade de entender isso? Só temos que observar a palavra de Deus e nos esforçar. É aí que entra a nossa responsabilidade na salvação, o nosso esforço para obedecer, porque não é fácil não, viu? Obedecer, a palavra obedecer, o verbo obedecer, por conceito, pressupõe você deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de outro. Então é terrível isso. Quem é que gosta de querer fazer? Quem é que quer abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de outro? Ninguém. Ninguém. Todo mundo quer fazer a sua vontade. Pois é, obedecer implica você abrir mão da sua vontade e fazer a vontade de outro. Aí entra o nosso esforço. Deus mandou eu fazer assim, eu quero fazer assado. Jesus deu esse exemplo na cruz. Antes de ir para a cruz. Pai, afasta de mim esse cálice. Se possível, passa de mim, eu não quero esse negócio. E disse muito claramente, contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Então Jesus deixou claro que a vontade dele não era igual à vontade do Pai naquele momento. Faça-se a tua vontade, meu Pai, e não a minha. Pois é, Jesus foi obediente, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5, até a morte, 5, 6, 7, 8, até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele abriu mão da vontade dele para fazer a vontade do Pai. É isso que se quer de um crente. Obedeça, é só isso. Obedeça. Lute para obedecer. Lute e deixe que Deus vai encaminhar o resto. É isso que está sendo ensinado aqui para os presbíteros. Para que eles lutem para conduzir o rebanho do Senhor. É isso que está ensinado aqui para o rebanho. Lutem para obedecer a esses presbíteros. Eles estão cuidando de vocês. Como quem vai prestar contas pela alma de vocês. Por fim, queridos, o texto diz: segui sempre o bem entre vós e para com todos. O que deverá ser uma consequência natural na vida da igreja que anda nos caminhos do Senhor. Pastoreada por presbíteros que andam de acordo com a disciplina do Senhor. Esse é o ensinamento do apóstolo Paulo para essa igreja aqui. E como é palavra de Deus e é eterna, é o mesmo ensinamento que é dado a nós. Primeiro aos liderados, como nós vimos aqui, depois aos líderes e por fim a todos. A fim de que todos vivam em paz, segundo a palavra do Senhor. Pois este é o ensinamento do Senhor Jesus, transmitido através do seu apóstolo para a sua igreja. E como Jesus mesmo costumava dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus nos conceda graça de crescer em conhecimento da sua palavra, de crescer em sabedoria. Conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa. Conhecimento você adquire lendo e estudando. Sabedoria vem de Deus. Então, na hora que a gente adquire sabedoria na palavra, com a orientação do Espírito Santo, pelo ensino de presbítero, pastor, Deus mesmo vai nos dando sabedoria para entender esse conhecimento e colocá-lo em prática. Então, conhecimento você adquire em livros, faculdade, onde for. Sabedoria é colocar esse conhecimento em prática de forma obediente. É isso que é sabedoria. Que Deus nos dê, queridos, submissão à sua palavra, a fim de que, independentemente da quantidade de membros da nossa igrejinha, nós realmente sejamos uma igreja forte na palavra de Deus, pela condução do Espírito Santo de Deus e para louvor da sua glória. Amém.